Repercutiu bastante significativamente o vídeo que a deputada Carla Zambelli, a pistoleira da Câmara Federal, fez concitando os generais a dar golpe militar. Antes de comentar isso, é preciso que a gente realmente analise o pano de fundo e o conteúdo dessas intenções. Peço a vocês que não se esqueçam de dar likes aqui, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as novidades, de comentar aqui, porque os comentários de vocês são uma força imensa, além de incentivar a dinamização do canal. E compartilhar os vídeos, né? Compartilhar. Muito importante o compartilhamento de vocês. E o apoio de vocês através do Pix é um reforço nesse momento difícil que nós vivemos a esta mídia que procura debater os problemas do nosso país e educar politicamente a todos nós. Pois bem, a dona Carla Zambelli, deputada trombeteira, a deputada pistoleira, conhecida porque principalmente desde o dia 29 de novembro, saiu de forma racista pelas ruas de São Paulo com uma pistola em punho, seguindo o seu ídolo, o seu Messias, aquele, né, da arminha, atrás do jornalista Luan Araújo, com clara anotação racista e com demonstração de intenção explícita de assassiná-lo. Pois eu olhei, como eu disse, várias vezes o vídeo dela, porque eu queria entender todo o cenário, entender pano de fundo, entender as figuras simbólicas de linguagem adotadas no vídeo. Eu sou daqueles que não saio correndo para julgar sem antes avaliar o minimamente que possa o que uma pessoa intenciona e o discurso da pessoa. Foi o que procurei fazer com a pistoleira. É preciso lembrar que nós estamos num ambiente de confronto em nosso país. Um confronto marcado por dois grandes traços. O fascista belicoso, que mata, que ofende, que agride, que fere. E aqui, sem nenhum exagero de minha parte, pelo contrário, escandalizado, chateado com essa situação. Se reconhece que o fascismo, tanto nos seus momentos de acúmulo, nos seus momentos de conquistas, como ocorreu durante o desgoverno do capitão Jair Bolsonaro, o fascismo criou um certo fôlego no Brasil. Não é a primeira vez que isso ocorre, mas ocorreu agora. Fascismo ligado ao milicianismo e às piores práticas políticas e financeiras no país. Sem dúvida. E esse é um dos ambientes que leva a pistoleira a fazer o tipo de manifestação que ela fez em vídeo, proibida que está pelo Tribunal Superior Eleitoral de se manifestar pelas redes sociais. Mesmo assim, desobediente fez aquela manifestação, que eu recomendo que vocês vejam. Eu não consegui transportar para aqui, para a gente assistir juntos novamente, mas vejam no Instagram, na conta da Forasteira, ali, Carla Zambelli,
o vídeo que ela faz, com a cara fechada, a cara amarrada, um fundo escuro, totalmente preto, que é a cor preferida do fascismo, do nazismo. Então, um dos traços é esse. O outro traço é o da derrota eleitoral do fascismo. É evidente que Jair Bolsonaro esperava vencer as eleições do segundo turno e adquiriu mais votos no segundo do que no primeiro turno. Ganha um certo fôlego no final da apuração. Depois perdeu as eleições. Então, esses dois pontos do primeiro traço que eu quero aqui contar como análise desta realidade, desta conversa que nós precisamos fazer com a realidade nua e crua como se apresenta a nós. E o segundo traço é o econômico. A equipe de transição do governo, a serviço de todo o diagnóstico econômico do país, constata que o Brasil se encontra quebrado, que o Estado brasileiro não tem dinheiro para nada, que os recursos vultuosos que foram desviados abriu um buraco de impossibilidades para governar o país. Evidentemente que os caóticos do campo político da pistoleira Carla Zambelli não gostariam que isso tudo fosse descoberto, porque o que há de maquiagem, o que há de ocultamento dos crimes também praticados economicamente, ao ponto de faltar dinheiro para a compra de vacinas. Agora falta dinheiro para as universidades. É uma coisa impressionante. Então isso está por detrás também, além da crise econômica do capitalismo que afunda no Brasil e no mundo todo. Isso é um segundo importante fator de inquietação para os fascistas, para os neoliberais, defendidos pela pistoleira Carla Zambelli. Então, diante deste cenário também de certa agitação nos quartéis, com os patriotários na frente dos QGs, na frente dos quartéis, tomando chuvas, literalmente, trovoadas de todo tipo, esses que não trabalham, que contam com o apoio de setores do mercado, principalmente do agronegócio, clamando por golpe militar, compõem o cenário de emocionamento da pistoleira. Além de uma certa censura legal que existe por parte do Tribunal Superior Eleitoral e por parte do Supremo com relação a algumas manifestações de cunho violento, ameaçador, nas redes sociais e até na Rádio Jovem Pan, que entra em pânico cada vez mais, demitindo gente dos seus quadros. Isso também angustia a pistoleira. Agora a CNN mesmo, que veio ao Brasil, negociada por Bolsonaro, para apoiar Bolsonaro, e que já há algum tempo se distanciou dele, demite os seus melhores quadros por crise financeira, falta de dinheiro, falta de apoio dos patrocinadores. Então tudo isso enlouquece as pistoleiras, os pistoleiros e as pistolagens. Enlouquece o fascismo e o neoliberalismo. Bom, dentro desse cenário, então, se vê a pistoleira diante de um celular gravando um vídeo
apelando aos generais de 4 estrelas a que não batam continência a um bandido. Ela não cita o nome do bandido, mas é evidente a referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente, eleito com a maioria dos votos do povo brasileiro. Ela concita, ela conclama, ela chora, ela clama, ela pede SOS aos militares de 4 estrelas em favor de golpe militar. E aí é preciso a gente entender o símbolo usado recorrentemente pelos fascistas, pelo fascismo. O fascismo precisa de um inimigo, nem que seja um inimigo poderosamente mental, um inimigo delirante, e eles têm esse inimigo. O inimigo deles é o Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal Superior Eleitoral, e as pessoas que acionam esse grande inimigo, esse fantasma que os assusta, são Alexandre de Moraes e os outros ministros. Tanto é que quando a pistoleira fugiu do Brasil, porque era catada aqui depois do crime racista que ela praticou contra o jornalista Luan Araújo, em São Paulo, ela tentou invadir em Nova York um curso que os ministros do Supremo Tribunal Federal faziam lá. Colocou, inclusive, uma peruca de mulher negra. Se disfarçou para, de forma desonesta, sem convites, sem competência, entrar no ambiente dos juízes, que são aqueles fantasmas que estão por detrás do grande inimigo ameaçador, que é o Supremo. O Supremo ameaça. O Tribunal Superior Eleitoral para ela é uma ameaça, porque reconheceram a vitória do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Supremo bom para a pistoleira Carla Zambelli seria aquele que escondesse o resultado debaixo de tapetes, que corrompesse, que roubasse votos, que usasse do conhecimento com as maquininhas e com o processo eletrônico dele de votação para roubar votos. Mas como o Supremo foi honesto, como o Supremo reconheceu a maioria dos votos em favor da chapa Lula-Alckmin, a pistoleira se julga superior, acima do Supremo, acima da Constituição, para eleger um outro guardião, uma outra guardiã, para transformar a Constituição em respaldo golpista militar. E clama por salvação das almas deles, os fascistas, aos militares. Isso já é interpretado desde o primeiro momento como crime. Crime de lesa Constituição. Crime de lesa Judiciário. Crime de gente absolutamente desvairada, que é capaz de tentar contra o Supremo ao ponto de, desde agora, armar situações perigosas para no dia da posse, e até no dia da diplomação, dia 12 de dezembro, invadir o Supremo, como os noias fizeram em apoio a Donald Trump nos Estados Unidos, que estão e agora se estrepam lá na justiça de lá. Coisa que acontecerá aqui no Brasil também, evidentemente, até preventivamente. Tanto que nós temos que apoiar aqui os deputados que entraram no Supremo Tribunal hoje
com uma medida judicial contra Carla Zambelli, a pistoleira de meia tigela, pelas ameaças que ela faz ao Supremo Tribunal Federal, à Constituição Federal e ao conclamar militares ao golpe. Evidentemente que a dona Carla Zambelli, pistoleira Carla Zambelli, a Carla Pistoleira Zambelli, vive num ambiente político de alimentação do ódio e do golpe. Ela mesmo vai à frente do QG, Quartel-General Militar do Exército, em Brasília, se juntar aos patriotas otários na pressão aos militares para que deem o golpe, atrapalhando as ruas, atrapalhando a frente do QG, atrapalhando a frente dos quartéis, produzindo caos, construindo uma imagem terrível aos próprios militares. Esse é um ponto. Ela se alimenta lá, junto com os patriotas otários. Segundo, ela foi a um jantar do partido dela e do miliciano Jair Bolsonaro, tal DPL, Partido Liberal, ocupado totalmente pelo fascismo, principalmente na sua direção. Foi no jantar e foi xingado pelo capiroto. Foi humilhada pelo capiroto, na frente de todo mundo. Porque parte da família Bolsonaro, parte da família a culpa pela derrota do capiroto, avaliando que aquele gesto pistoleiro pelas ruas da capital de São Paulo no dia 29 de novembro implicou na derrota dele. Xingada assim por um lado, pressionada pelos patriotas otários por outro, ela vai e faz esse vídeo. Então, a senhora pistoleira de meia tigela, racista, fascista, tem que ser punida, sim. E tem que ter o apoio do povo brasileiro para ser punida. Punida exemplarmente, pesadamente, com o que é de mais pesado na lei brasileira, na lei constitucional, e presa. Punida como exemplo a outros que ousarem a afrontar um presidente eleito pelo povo brasileiro. Afrontar Lula, chamar Lula de bandido, concitar as armas, as Forças Armadas, a não bater continência para aquele que logo, daqui a menos de um mês, será o comandante em chefe das Forças Armadas, é crime de segurança nacional. É crime de lesa pátria. É banditismo que precisa ser punido. É intolerável que uma deputada federal eleita com muitos votos populares, mais de 200 mil votos, ocupe um cargo no parlamento brasileiro para disseminar o ódio e disseminar a revolta fascista contra aquele que será o comandante em chefe das Forças Armadas. Não podemos aceitar isso. Não é de aceitarmos esta barbaridade. Com todos os simbolismos que nós possamos compreender. O do uso da arma que vem da cultura incentivada pelo bolsonarismo desde antes
da eleição e principalmente durante a eleição, notadamente durante o governo dele, incentivo das armas, as armas que mataram, as armas que sangraram, as armas que tombaram patriotas brasileiros e internacionais na defesa da Amazônia, como Dom Felipe, como Bruno Pereira, como Tiago em Foz do Iguaçu, como tantos outros. É intolerável aceitarmos que uma deputada empunhe armas pelas ruas e use do seu cargo para concitar exatamente as armas contra o povo. Este é o símbolo. O segundo símbolo é o do inimigo oculto, do inimigo mental, do inimigo fantasma inventado. Em vez de prestigiar as instituições no avanço, na harmonização com a República, na harmonização com a pátria verdadeira, na harmonização com a Constituição, quer fragilizar o poder judiciário. Isto é crime, isto é inaceitável, isto é rejeitável. Contra isso todos nós devemos nos rebelar. Não importa como não somos aqui machistas, não importa que tenha sido isso um procedimento por parte de uma mulher que cometeu crimes que tanto homens como mulheres, ao cometerem, devem ser punidos, rechaçados, porque atenta contra os nossos direitos políticos, humanos e nacionais. Absolutamente inaceitável. Então, Carla Pistoleira Zambelli é a demonstração do ambiente que nós vivemos. E o ambiente que nós vivemos pede de nós atitudes como esta dos deputados que acionaram o judiciário contra esta senhora e contra a sua atitude belicosa e violenta. Como também se acionaram antes o próprio grupo de espionagem do general genocida Augusto Heleno, por ameaçar Lula de morte, dizendo que no dia 1º ele não tomaria posse, e o ameaçou de morte. Estas coisas são inaceitáveis no nosso país. Este é o momento em que nós somos chamados à tolerância, à concórdia, à compreensão uns dos outros e à rejeição a todos esses gestos de violência representados pela pistoleira Carla Zambelli. Eu gostaria muito de elogiá-la, gostaria muito de reconhecer algum trabalho que ela faça em favor do povo brasileiro, da pátria brasileira, da democracia brasileira. Mas não há o que dizer. Não há o que dizer. Ela e os patriotas otários passam dias e noites fazendo caos no país, criando enormes problemas para o transporte, inclusive de riquezas nas estradas, mas não levantam uma palha em favor dos desempregados e desempregadas. Não levantam uma palha em favor dos que foram atingidos pela Covid-19. Não fazem nada para salvar o país. Só tem ódio a demonstrar. E um ódio absolutamente injusto. Um ódio que sobrecarrega de opressão o nosso país e de desumanidade. Tudo isto é inaceitável. Então, justiça ao povo brasileiro, punindo Carla Pistoleira Zambelli, punindo exemplarmente, punindo severamente, punindo com justiça, para que sirva
de iluminação, para que outros jamais ousem fazer isso. Basta de frouxidão, basta de uma falsa bondade, basta de passarmos panos quentes sobre aqueles que praticam barbaridades. E que isso sirva para alertar a família Bolsonaro que quando terminar o mandato do chefe, todos comecem a responder pelos crimes praticados contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, durante o governo dele. Que isso comece com a pistoleira e tenha o alcance de todos os criminosos. Abraços proféticos e revolucionários.